Hoje eu vou gravar um vídeo para você entender como a educação ela é importante e fundamental na nossa vida. Seja pessoal, seja profissional. Tá? Por que que muitas empresas, eu ouço isso, olha, diversas, eu não vou dizer o nome da empresa aqui para não ficar assim chato. Mas eu fui contratado uma vez por um grande escritório de engenharia, E o que ele me contratou? Me contratou para dar um curso de análise de solução de problema. Eu falei, caramba, eu fui lá, conheci as pessoas, e eram tudo pessoas assim, cara, de alto nível. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui para aprender com eles, não para ensinar, né? E eu percebi que os problemas, eles se repetem. A gente tem muita reincidência. E você vai entender hoje por que na tua organização, muitas vezes, os problemas se repetem, tem muita reincidência. Você fala, puxa vida, eu já dei treinamento de MASP, já dei treinamento de 8D, de técnicas de solução de problemas, de CQI-10, de pensamento lateral, e o problema ele se repete. Por quê? Porque a questão está na matemática, e hoje eu vou te dar um exemplo simples e matador que você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Imagine que um problema, e você aprendeu isso na escola, né? Todo problema pode se transformar numa equação. Todo problema pode se transformar num conjunto alfanumérico para que você consiga resolvê-lo, certo? Eu, você, todo mundo aprendeu isso na escola. Mas começa inclusive no primário. Nós aprendemos que quando a professora dava um probleminha, lembra do probleminha? Aquilo tem que se transformar numa equação matemática para que a gente pudesse resolver. A questão é como a matemática foi ensinada, e muitas pessoas detestam a matemática. E quando você detesta a matemática, você está dizendo o seguinte, eu detesto a técnica de solução de problema, porque, queira você ou não, ela passa pelo viés da matemática. Tá certo que tem toda uma questão emocional, de decisão, mas ela passa pelo viés da matemática. Então olha aqui um exemplo, imagine que um problema vira essa equação aqui, ó. Uma equação simples. 8x mais 28x igual a 5y. Não é? Como é que eu resolvo isso? Qual que é a minha solução? A solução que eu quero é o zero. Isso aqui, ó, tem que dar zero. Quando eu falo tem que dar zero, é que a solução é esse zero aqui. A solução é esse zero. Tá ok? Então, tá formado uma equaçãozinha simples? Tá formado. Então, onde as pessoas patinam? Então você começa, vamos somar o x, né? Isolar o x, vamos somar o x. E vamos tratar o y de forma separada. Então 8x mais 28x vai dar 38, vai dar 36x mais 5y. Você não pode somar x com y, porque é banana e laranja, não dá para somar banana com laranja, assim, tecnicamente, porque não são iguais. Então a equação fica aqui, 36x mais 5y é igual a zero. Bom, a maioria matadora para aqui. Aí eu te pergunto, o problema foi resolvido? Não. Por quê? Porque o zero está aqui ainda. E está dizendo que 36x mais 5y não dá zero. Eu quero que dê, mas não dá. E aí? Acabou o problema? Parou aí? Não, não parou. Então, nós temos que entender o seguinte, ó. Essa é a parte 1. Tem a parte 2. Vamos então isolar o y. Agora eu tenho x e eu tenho y. Vamos agora trabalhar as partes. Né? Vamos isolar o y. Como é que fica então se a gente isolar o y? Segue comigo aqui. Ó. 5y, tá vendo 5y aqui? 5y é igual menos 36x. Então o que eu faço? Eu quero que eles sejam iguais. Porque quando eles são iguais, é como se eu chegasse na solução. Perfeito? Então o que você faz? Você tira o zero, você deixa o 5y aqui, como o 36 passa para o lado de cá, é regrinha, lembra? Ele vai como negativo, lembra? Tá positivo aqui, vai para cá negativo. Regrinha simples, certo? Então fica y é igual a menos 36x dividido por 5. Então agora eu tenho uma equação para trabalhar. Eu tenho menos 36x dividido por 5. Número natural com número natural. O que eu faço? Eu só não uso x. Mas eu posso trabalhar os números naturais, correto?
Então, quanto que dá 36 dividido por 5? Y agora, né, Y agora está dizendo que é menos 7,2x. Pronto. Fase 2 resolvida. Eu sei que agora Y, tirei o Y, isolei ele. Y agora significa que ele vale menos 7,2x. Lembra que ele está negativo aqui? Negativo com positivo permanece negativo, tá? Então, menos 7,2x. Uma outra pequena parte consegue vir até aqui. Você entende? A maioria para aqui. E o problema não está resolvido. Você chegou numa equação, você falou, beleza, mas ele não está resolvido. Aqui, você se aprofundou nele. Você está dizendo que ele agora, o y vale 7,2x. Mas eles estão igualados? Ainda não. Então eu tenho que ir para a parte 3. O que é a parte 3? Eu vou atribuir um valor a x. Eu não isolei o y? O y já não está zerado? O y já não é 7,2x? Y é 7,2x. Então a questão do y já está resolvida. O que eu preciso fazer agora? Resolver a questão do x. Então eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir um valor x. É a ação que eu aplico, é aquilo que eu faço. Se eu colocar 1, vai ficar y é igual a menos 7,2. Opa! Eu eliminei o x. Porque 7,2 vezes x, que agora vale 1, 7,2 vezes 1 é 7,2. Resolvido. Y agora é menos 7,2. Está resolvido? Não, não está resolvido. Por quê? Porque eu quero que dê zero ou igual. Como é que eu faço isso então? Então eu já percebi que a ação de atribuir 1 não é adequada. Então o que eu vou fazer? Eu vou atribuir zero. Opa! Então quando eu atribuo zero, eu tenho que y é igual a zero. Eu zerei. Ó, eu cheguei na mesma conclusão do zero aqui? Cheguei? Então a questão está resolvida. Entenda que muitas vezes quando você tem problemas que você não consegue resolver, é porque você não consegue transformar isso numa situação, numa equação, muitas vezes alfanumérica. Primeiro, segundo grau não interessa, vai depender da complexidade da situação que você está utilizando. Se você não conseguir fazer isso aqui, não tiver essa base de raciocínio, essa linha de raciocínio, você efetivamente não consegue resolver o problema. E ele se repete, e é reincidência, e você achou que resolveu e não resolveu, você achou que tinha resolvido e não resolveu, você achou que tinha resolvido e não resolveu, porque você fala, nossa, mas é a quarta vez que eu vou tomar uma ação e não se resolve. Então, aqui fica a dica. As pessoas que tratam de solução de problemas precisam começar a gostar da matemática. Precisam começar a analisar o raciocínio matemático. E você pode usar uma IA para te ajudar. Mas você não pode deixar tudo na IA, porque na verdade fica tudo na cabeça da IA. Você é que tem que aprender a resolver o problema. Você é que tem que aprender a decidir. Senão a IA vai ter que viver com você a vida inteira. E você vai virar um bebezão e a IA vai virar o seu mentor. Você pode usar ela como uma ferramenta, mas você tem que aprender a gostar de matemática. Entendeu? Esse é o problema. Muitas pessoas, a grande maioria, para aqui. Uma outra parte de minoria chega até aqui. Quase resolveu o problema. Mas poucas chegam aqui. Por isso que a grande questão das empresas é técnica de solução de problema. Não é a técnica, é o nível de raciocínio matemático para isso. Fica a dica. Se você quer aprender isso comigo, me chama. Eu sou o fundador da ID Quality e estou aqui para ajudar você a realmente entender como é que se faz uma solução de problema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.